Mas o R0, ele é a taxa de reprodução viral. Em outras palavras, para cada pessoa que se infecta, quantas outras podem se infectar, uma possibilidade ali. E isso vai depender, no próprio filme fala, depende de vários fatores. Vai depender, como eu falei, o período de incubação, que é o período que o vírus entra e fica até você começar a transmitir. O período de contágio, que aí sim, o tempo que a pessoa está transmitindo o vírus para outras pessoas. E um terceiro fator também é o tamanho da população que está suscetível a pegar esse vírus. Porque pode ser um vírus mega transmissível. Se só afeta criança, uma hora para. Se afeta só a população inteira, é mais complicado. E esse vírus, esse R0, ele é muito usado, como mostrou no filme, para se calcular, tipo, para tentar fazer uma previsão de quantas pessoas a gente vai ter infectas em 1, 2, 3 dias. Por exemplo, a gripe, o R0 dela é calculado por volta de 1. Então, isso é uma pessoa transmite para uma pessoa. A varíola, no tempo que estava transmitindo entre a população humana, o R0 dela era de 2. Então, uma pessoa com varíola transmitia para 2. A polio, que hoje em dia voltou a ser um grande problema aqui no Brasil e ainda em muitos países. Antes da vacina, o R0 era de 4 a 6. Variava nisso. A sarampo. Tem alguns estudos que vão contestar, vão colocar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas o R0 do sarampo é de 10 a 12. Então, isso é uma pessoa, pode transmitir até para 10, 12. Alguns estudos dizem até 15 outras pessoas. Isso é importante para a epidemiologia para fazer previsões. Ok, estamos nesse cenário hoje, podemos chegar a esse cenário em um mês. O que a gente vai tomar de medida de contenção para isso não acontecer? Que aquele número que o Átila falou durante a pandemia do 1 milhão de casos de Covid, 1 milhão de mortes, que é isso. Se a gente não tivesse contido, não tivesse reduzido aí sim a transmissão, sim, nós teríamos chegado a isso em agosto. É que o governo agiu tardiamente, mas agiu. E o R0 é uma dessas medidas que a gente vai usar. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, se uma doença tem um R0 menor do que 1, ela acaba sozinha? Teoricamente, sim. Matematicamente é o que deveria acontecer. Muitas vezes não é o que acontece. Ela continua na população por causa desses fatores. Não é exato, não é porque o R0 é de 2, que a pessoa realmente só vai transmitir para 2 pessoas. Isso acaba sendo uma média. Ela pode transmitir para ninguém. Por exemplo, uma pessoa que descobriu que está com Covid, mas aí se isola. Usa máscara, fica num lugar fechado, não transmite para ninguém. Agora, pode ser uma pessoa que está com Covid, não sabe, é o famoso assintomático, e vai para uma festa. Não vai transmitir só para 3 pessoas, vai transmitir para 10, 20, 30 pessoas. Então, isso acaba sendo uma média. Caramba, tá bem interessante.